Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver pegando essa aula por acaso no YouTube, então é importante citar que essa aula faz parte de um curso de modelagem e criação de acessórios para jogos da PUC Minas. Isso faz parte de uma playlist de vídeos, né? Então esse vídeo é parte de uma sequência de vídeos. Então talvez ele não faça muito sentido se você não estiver acompanhando as aulas pela matrícula do curso, né? Ou pela playlist. Então existe uma playlist no canal de criação de assets 1, né? E eu estou gravando, na verdade, a cada semana algum conteúdo sobre modelagem. Então alguns conteúdos eu não vou repetir na aula de hoje, eu não vou falar de novo. Então talvez fique, né, aquela sensação de, mas espera aí, eu não estou entendendo, estou no meio do caminho. É porque a gente supõe que a pessoa está acompanhando as aulas semanalmente aqui no curso, ou pelo menos está vendo na ordem desse playlist. Então as aulas fazem um pouco mais de sentido se forem vistas na ordem proposta pelo playlist, tá? Eu tenho aqui alguns alunos ao vivo comigo, que são os alunos matriculados, né? E aí a gente está estudando o Blender, né? A gente já teve aulas sobre a interface do Blender, né? A gente já deu uma olhada sobre como funciona a interface, a navegação. A gente viu um pouco sobre esse painel de propriedades. A gente viu esses menus aqui, o Select, Add, Object. A gente viu as ferramentas, tem uma aula sobre as ferramentas dentro da nossa playlist. E hoje eu quero entrar, na verdade, a gente vai fazer algumas aulas sobre os conteúdos de coordenada e os conteúdos de transformação, mas eu vou começar pela edição proporcional, que para os alunos que estão produzindo modelagem já no curso, eles talvez possam encontrar uma utilidade nessa ferramenta para fazer uma modelagem mais orgânica, né? Então a gente vai começar olhando o que é essa ferramenta e como que ela funciona, tá? O nome dessa ferramenta é edição proporcional ou proporcional. Ou minha letra é bonita. Editing, né? Ou seja, edição proporcional aqui. Proporcional editing. Tem um atalho, mas no caso a gente já passou bastante atalho aqui no curso, eu não vou acrescentar muitos atalhos não. A edição proporcional, ela depende muito da seleção que você tem na cena. E por causa disso, eu vou acrescentar alguns objetos aqui, ó, na minha cena, para a gente ter alguma percepção melhor dessa ferramenta funcionando, né? Então, se eu ligar a minha edição proporcional aqui e der scale em um objeto, eu posso fazer uma edição relativa, né? Ou seja, relativa à minha seleção. Isso aqui é o que a gente chama de edição proporcional. Ou seja, eu tenho uma seleção aqui, ó, e eu tenho uma área de atuação, né? Ou seja, ele vai me dar uma área de atuação e ao redor dessa área ele vai perdendo influência, né? Ou seja, ele vai caindo a força de transformação, né? Então, por exemplo, se aqui é o centro da minha área de influência, então aqui a força vai ser 1. É onde está a minha seleção. E ao redor da minha seleção, eu posso falar que muda essa relação de influência. Ou seja, ele vai fazer uma medição proporcional à minha seleção, alterando os valores aqui. Então, aqui eu estou usando escala, né? Eu estou usando a ferramenta de modificação de tamanho, né? E eu posso usar também a ferramenta de rotação ou a ferramenta de movimento. E aí dá para ver que se eu der uma escala no valor de 2, por exemplo, aqui, ó, o valor de 2, a gente vai ver que esse objeto aqui, ó, ele não vai receber esse valor de 2. Esse vai receber menos ainda, ou seja, a cada instância disso aqui vai ser modificado com uma diferença, né? Ou seja, uma influência diferenciada. Como que isso funciona? Vamos lá. A partir do momento que você liga essa ferramenta, a partir do momento que você liga essa opção aqui, ó, toda vez que você entrar com uma ação, você vai ter esse círculo cinza ao redor. Ou seja, ao redor da minha seleção aparece um círculo cinza.
Então a gente tem aqui ao redor da minha seleção esse círculo cinza. Esse é o tamanho da minha área de edição proporcional. Eu posso mudar esse tamanho dessa área usando o scroll do mouse. Ou o mais menos, se eu não me engano, do teclado numérico. Eu não tenho teclado numérico, então estou usando o scroll do mouse. Então a rodinha do mouse, se você gira ela, você muda o tamanho dessa área de influência. Então você fala aonde que ela começa e onde que ela acaba, né? Então isso aqui é essa área de influência. E do lado você tem, né, ou seja, do lado desse botão você tem o menu de qual modelo de curva que você tem de influência a partir da sua seleção. Então, se eu estou selecionando aqui, né, e eu tenho um círculo de influência, então aqui seria o meu ponto inicial. Fora desse círculo, o valor é de 0. Então a gente pode imaginar que esse valor é de 1 e é de 0 aqui, e ele vai cair de acordo com essa curva de escolha aqui. Então, se eu pedir uma curva suave, ou seja, uma curva smooth, significa que esse valor ele vai reduzir num gráfico, né? Então vamos pensar aqui que eu tenho o valor de 1 no centro do meu círculo, né? E o valor de 0 no extremo do meu círculo. Vou apagar isso aqui só porque vou imaginar que o círculo está ao redor desse gráfico, né? Então vamos imaginar que meu círculo está ao redor disso aqui. E aí ele vai cair de 1 para 0 com um valor variando assim. Ou seja, ele vai ter uma influência maior no trecho inicial do círculo, ele vai perder essa força mais ou menos na metade do raio. Ele vai perder essa força com muita intensidade, mas nessa beirada aqui ele passa a ter essa redução de influência também. Ou seja, aqui as coisas elas vão ficar suavizadas de um jeito diferente, né? Então, ele não faz uma variação uniforme entre cada um dos objetos. Ou seja, o objeto que estiver mais perto da minha seleção, talvez ele receba, em vez de receber um valor de metade, né? Ou seja, em vez de ser 0,75, 0,25 e 0, né? Talvez esse que está mais próximo ele receba um valor de 0,85, por exemplo. E esse que está mais afastado, ele talvez receba um valor de 0,15, né? Ou seja, existe um afastamento de influência aqui, né? Ou seja, o que está mais próximo talvez receba um valor muito intenso, né? E essa distância aqui, talvez a diferença seja baixa. Às vezes a diferença vai ser de 0,15, né, para 0. Então esse gráfico é relativo, esse gráfico que está desenhado aqui, ele é relativo ao centro do círculo, né, e como que a força vai sendo distribuída até a beirada do círculo. Então aquele gráfico ele leva em conta essa área aqui. É mais fácil de ver essa relação aqui no modo Edit. No modo Objeto, a gente consegue ver, mas eu prefiro mostrar isso como ferramenta de modelagem, apesar de ser uma ferramenta útil, às vezes, para distribuir objetos em cena e você poder ter uma distribuição, às vezes, do seu cenário mais orgânica, né? Então, às vezes, você vai distribuir pedras no cenário, você não quer que tudo fique com o mesmo ângulo, você também não quer editar cada uma individualmente, né? Então, é útil no modo objeto. Vocês vão encontrar isso também em outras áreas do Blender, ou seja, essa curva de influência ela também vai estar possível de ser ligada, por exemplo, na área de UV ou na edição de curvas de animação. Então essa edição proporcional ela existe em outras áreas do Blender, mas onde ela me interessa mais agora é no modo de edição. Então eu vou adicionar aqui um grid, tá? O grid, ele é, na verdade, um plano que já tem cortes. Então, eu vou colocar ele aqui com um tamanho, sei lá, de 20 metros, talvez. 20 metros, é bastante coisa. E eu vou colocar ele com 20 subdivisões, né? Vocês não estão vendo as subdivisões porque eu estou no modo objeto. Mas se eu entrar no modo edit, a gente vai ver que eu tenho um plano com todas essas subdivisões, né? Ou seja, eu tenho um plano com vários cortes. E aí eu vou ter de novo a mesma ferramenta de edição proporcional aqui, só que ela vai ter o quê? Ela vai ter mais opções além das curvas. E vai ser mais fácil a gente ver essa relação de curvas no meu modelo. Então,
eu vou selecionar aqui um vértice, ou seja, a minha edição proporcional permite que eu possa fazer uma seleção mínima, né? Aqui no caso a seleção de um vértice, e eu vou puxar o vértice a partir daqui, e aí a gente pode ver que a partir do meu vértice selecionado, a deformação da minha malha acompanha exatamente o design da curva que está selecionada aqui, ó. Então, esse vértice recebeu o deslocamento total que eu fiz, né? E esses outros vértices aqui, cada um desses vértices foi alterando com uma intensidade diferente, né? Então, a gente consegue observar que a relação de influência desse gráfico aqui está diretamente relacionado com a intensidade da ação que você coloca na sua transformação, tá? A gente tem alguns tipos de transformação aqui. Eu vou resetar isso aqui de novo, dando uma escala em 0 aqui, né? Então aqui a gente observa que se tudo tiver selecionado, o Proportional Editing ele não vai fazer nada de interessante, porque afinal de contas todos os vértices estão recebendo a mesma influência, né? E quem comanda a influência é o vértice selecionado, ou o edge selecionado, ou a face selecionada, né? Ou seja, se eu selecionar uma face, tipo, essa face ela vai permanecer normal, né? Enquanto que o resto das outras faces vai ser deformado, né? Ou seja, todos esses vértices dessa face estão recebendo a mesma dose de influência, né? Aqui eu vou mudar os tipos de gráfico para a gente poder ver cada um desses gráficos em ação, né? Então aqui a gente vai ter o primeiro é o smooth, né? Que é essa suavização nas extremidades, né? Então você imagina que essa suavização de extremidades é o que a gente chama de smooth. E o próximo é o sphere, ou seja, ele vai ter uma queda mais brusca na influência. Então, eu vou pegar isso aqui. Vocês vão ver que ele é bem mais forte. E dá para ver, inclusive, que ele está me dando aqui um formato bem arredondado. É tão bem arredondado que o design da minha deformação acompanha, inclusive, o design do círculo, né? Ou seja, dá para ver que quando eu chego aqui no ponto máximo do círculo, né, a minha deformação ela está seguindo exatamente o espaço que eu tenho aqui, né? Então isso aqui vai me dar a deformação no formato esfera, né? A gente vai ter o raiz, né? O raiz dá para ver que ele tem uma ponta, né? Ou seja, ele vai ter uma influência bem alta no vértice selecionado, mas essa influência ela vai ser perdida, né? A partir do segundo vértice, ele caminha para um final semelhante ao esfere, né? Ou seja, o final dele é semelhante ao do esfere. Ele só tem essa variação inicial aqui. Então a gente imagina que o gráfico dele é um gráfico mais elaborado, ou seja, você tem um smooth inicial e um esfere no final, né? Então é uma mistura de duas relações de influência acontecendo aqui, né? Então, eu vou, de novo, para resetar aqui, eu posso dar Ctrl Z, mas eu estou dando escala em 0 no eixo Z, que é um jeito também de alinhar as coisas, você dá escala em 0, né? Eu tenho o inverso do quadrado, tá? Se as coisas são elevadas ao quadrado, então esse é o quadrado inverso, né? Então ele vai ser um smooth um pouco mais rígido, né? Então ele tem essa curvatura no final aqui, mas ele é bem suave, né? Então a gente vai ter essa... Deixa eu desfazer isso aqui, porque eu acho que vai ser melhor se eu refizer aqui com uma influência maior. Então dá para ver que no finalzinho do círculo ele volta a fazer aquela curva, né? Ou seja, ele tem essa suavização aqui nessa extremidade, né? Então a curvatura ela não tem tanta variação em relação ao smooth, é mais essa ponta final da curva que sofre essa influência. Então, de novo, dando escala em z igual a 0 para poder manter tudo alinhado aqui. O próximo é o Sharp. O Sharp ele vai ser uma curva
invertida em relação ao que a gente está tendo até agora, né? Ou seja, aqui a gente vai ter a curvatura perdendo muita influência no começo, né? E ela perdendo menos influência à medida que ela vai chegando na beirada do, do meu modelo, né? Ou seja, se eu tenho aqui o valor de 1, né? Aqui dá para ver que isso já é quase metade do valor, né? Aqui já é quase metade do valor, isso aqui deve estar um 0,6, né? Então ele perde muita influência muito rápido, né, no Sharp. Novo escala, em z igual a 0 para resetar. Formato. Estou sempre refazendo a seleção para vocês verem que eu estou fazendo apenas um vértice de seleção. E aí a gente vai ter o linear. O linear, ele vai ser a mesma variação entre cada ponto, ou seja, a partir de a distância entre cada um desses pontos é igual, né? Ou seja, ele está mantendo a variação de influência, ou seja, é uma queda linear por causa disso. Ou seja, se aqui eu tinha 0,1 e aqui foi 0,9, né? A gente pode deduzir que é 0,8, né? 0,7, 0,6 e assim por diante, né? Ou seja, você pode, é bem previsível esse cálculo aqui. A gente vai ter o constante. No constante, todo mundo dentro do círculo recebe exatamente a mesma influência. Então, no constante, tudo do centro à beirada do meu círculo tem valor de 1. Ou seja, o círculo ele fala o que está dentro e o que está fora. Então, se a gente pegar isso aqui, né, com o constante, ele vai pegar todo mundo que está dentro do círculo. Então, eu vou fazer nesse ângulo aqui para ser mais visível, ou seja, todos os vértices que estão inseridos no círculo vão ser puxados igualmente, né? Eu sou uma pessoa com uma certa idade, eu tenho que confessar ela às vezes. Então, para quem já jogou SimCity 2000, o terreno de SimCity 2000 era igualzinho isso aqui. Então, a gente vai ter a lógica de cálculo constante assim. Esses cálculos, gente, eles são os mesmos para pintura de textura, tá? Quando a gente for ver a pintura de textura, a gente vai ver que ele dá esses mesmos cálculos para falar como que o brush vai perdendo força para você pintar as cores. Então, é interessante entender esses cálculos, porque essa lógica vai ser usada em escultura e pintura de textura depois. Então, é massa. A gente tem um aleatório. O aleatório né, como o nome diz, ele é randômico, né? Ele continua mantendo uma influência maior no seu vértice selecionado, mas cada um dos vértices ao redor está recebendo uma influência variável, né? Então, a gente Ele tem... deve ser ótimo pra fazer montanha, então, Não, pra ficar no cenário de fundo. é bom que você falou isso, porque, na real, se a gente observar essas ferramentas todas aqui, para que isso aqui vai ser útil para a gente? Vai ser útil exatamente para a gente fazer uma modelagem mais orgânica, de coisas naturais, né? Então, às vezes é difícil modelar uma coisa é, 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 que ela não tem um formato preciso ou correto, né? Se você quiser fazer uma modelagem de Tipo um algo, asteroide, por tipo um exemplo, asteroide, que ou uma maçã, ou um tronco uma de montanha, como árvore, eu mesmo mencionei. montanha, igual você falou, terreno. Então, assim, eu posso pegar, por exemplo, uma dessas deformações aqui, ó, depois de ter feito esse randômico e usar para fazer uma distribuição de relevo, né? Eu posso usar alguma dessas, por exemplo, para fazer um cume, né? E lembrando que isso não está restrito apenas a movimento, né? Ou seja, o Proportional Editing, ele também a- ele recebe variação de rotação, né? De escala, né? Então você pode variar também a intensidade dos cortes, aonde você quer que fique mais detalhado, né? Então todos esses valores, né? Eles vão, eles podem ser combinados, né? Então é um jeito rápido de fazer um terreno low poly, um terreno simples, né? É, ou fazer uma modelagem mais orgânica, né? Então deixa eu pegar aqui fazer um outro exemplo de modelagem, né? Vou pegar aqui um cilindro, né?
Vamos pegar ele só com 8. E vou pegar ele sem preenchimento. E se a gente fizer se eu estiver fazendo, por exemplo, fazer a base de um tronco de árvore, tá, gente? Não vou fazer a árvore inteira, não, mas... Então, aqui, ó, se eu usar essas ferramentas para poder alterar posição, rotação, né? Ou seja, vai ser mais fácil fazer uma forma mais orgânica, né? Então, se eu fosse fazer uma árvore, por exemplo, eu faria uma série de galhos assim, né? Vou desligar uma série de galhos encaixados e eu trataria a forma dessa árvore a partir desse proportional editing, né? Ou seja, vai ficar mais fácil a vida, né? Para fazer formas orgânicas, né? Então, eu vou pegar esse galho aqui. Aí você fala, pô, Daniel, você não fechou a ponta do galho? É exemplo de aula, gente, me perdoe. Vai pegar leve comigo. Eu não estou fazendo a coisa mais bonitinha que eu poderia estar fazendo, não, mas eu espero que seja bastante para quem tá modelando assim, ah, não, eu posso fazer isso só que bem feito. Eu posso fazer isso aqui direito, né? Então, deixa eu subir isso aqui. E aqui eu vou ligar de novo, ó. E às vezes puxar para cá, mudar a escala desse aqui, mudar a escala desse aqui. Talvez torcer um pouco mais para cá, né? Então isso vai me dar um design orgânico. E aí a gente ainda tem mais opções aqui de seleção, porque às vezes eu quero mudar, por exemplo, esse galho aqui, ó. Se eu quero alterar esse galho, eu não quero alterar a árvore inteira, eu quero alterar só um galho. É por isso que eu fiz os galhos encaixados. Porque aí eu posso pedir para ele tratar só o que está conectado, ó. Se eu ligar isso aqui, ele vai considerar só os vértices que estão conectados à minha seleção. Então, se eu der aqui o meu rotate, eu agora estou mexendo só esse galho aqui, ó. Então, fazer uma árvore e fazer a partir dessa árvore várias outras árvores vai ficar mais simples, né? Ou fazer um elemento, né, orgânico dentro de outro ou encaixado em outro, fica mais fácil para lidar com essa situação, né? Se eu quiser tratar só o tronco às vezes, né? Então, essa opção de apenas conectado, ela pode ser vista pelo ícone aqui, ó. É bom ver que o ícone ele demonstra se todo mundo está sendo puxado ou só os elementos conectados, né? E aí a gente ainda tem uma opção que é projetado pela nossa visão, né? Ou seja, que ele vai levar em conta o eixo que eu estou nele, mas ele não vai levar em conta todos os outros. Então, aqui, ó, se eu der uma escala, ele está levando em conta a direção que eu estou enxergando o modelo. Deixa eu pegar esse aqui só para a gente pegar a base da árvore. E deixa eu dar um scale aqui. Ou seja, ele considera o meu ângulo de visão para coordenar essa transformação. Mais raro de usar, né? Mas ainda assim interessante. Então, com essa ferramenta, né? Com essa ferramenta, coisas orgânicas, né? Coisas que têm um formato mais precisam de um formato mais flexível de modelagem, ficam mais interessantes. Então, por exemplo, se eu adicionar um cubo aqui, ó, né? E eu vou dar um subdivide aqui nele. Eu vou dar um subdivide. O cubo é interessante que o subdivide ele me dá uma opção de suavização, tá? Então, assim, é uma coisa interessante de observar aqui. O subdivide me dá uma opção de pegar um cubo e deixar ele arredondado, né? Então, isso é
bem interessante, né? Também dá a opção de fazer fractal, né? De fazer ao normal. Então, você pode, na verdade, fazer uma coisa orgânica já direto com subdivide. Mas eu quero mostrar o seguinte: se eu pegar o Proportional Editing e usar ele como ferramenta de modelagem, o meu cubo ele vai parecer muito mais como uma massinha, né? Então, se eu, por exemplo, usar ele para definir uma forma, né? Eu talvez consiga fazer uma construção, às vezes, de modelagem que vai parecer muito mais com lidar com uma massinha ou lidar com, né, uma coisa flexível do que o processo de transformação com essa opção desligada, né? Com essa opção desligada, fazer uma deformação dessas depende de uma série de seleções, de uma série de percepções sobre a superfície, né? Então, às vezes fica difícil de chegar, às vezes, num formato útil para modelagem, né? Tendo que fazer todo esse deslocamento vértice por vértice ou fazendo um conjunto de seleções. Não que seja impossível, tá? Não que seja impossível. Essa é uma questão de o quão trabalhoso fica, tá? O quão trabalhoso fica, tá? Além disso, o Proportional Editing, ele vai respeitar eixo, né? Então, deixa eu pegar aqui esse vértice central aqui, ó. Então, se eu der uma escala em X, ele vai respeitar o eixo, tá? Então, ele também respeita a relação de eixo. Isso ajuda também demais a gente ter controle da modelagem, né? Então, se eu pedir uma rotação aqui e falar que em X ele realmente vai me dar esse eixo de rotação, né? Ou Y, ou Z, né? E isso pode me dar algumas alterações diferentes, tá? Então, eu comecei pelo Proportional Editing, né? Mas aí eu quero mostrar que o Proportional Editing também reconhece a sua marcação de, né, de coordenada, né? Então, se eu falar que o meu Proportional Editing ele é afetado pelo cursor, né? Então, aonde está meu cursor é que vai começar essa modelagem proporcional, tá vendo? Então, a edição proporcional, ele também aceita que eu altere o ponto de pivô, né? Então, o ponto de pivô ele passa a ser útil também para a gente, tá? A gente tem, eu vou aproveitar para cobrir rapidinho os pontos de pivô, né? A gente tem 5 pontos de pivô, né? O ponto de pivô, ele pode ser uma caixa ao redor da seleção. Então, aqui, a minha caixa ao redor da minha seleção de um pixel vai ser uma caixa minúscula ao redor de um pixel. Mas se eu tiver 2 pixels, então essa caixa ela vai ser o resultado de seleção entre esses 2 pixels. Então, o meu centro ele vai estar deslocado em relação a esses 2 vértices. Então, isso aqui é o meu bounding box center, né? Ou seja, é o centro de pivô, ele é o centro da minha seleção, né? Então ele está calculando dentro dessa minha caixa de seleção aonde que o centro acontece para poder fazer a transformação, né? A linha pontilhada, quando eu mexo aqui, ó, essa linha pontilhada ligada à minha setinha preta, ela me mostra onde que está esse pivô, tá? O próximo é o 3D cursor, ou seja, onde essa mira tiver, passa a ser meu ponto de transformação, né? Então, observa que eu estou, apesar da minha seleção começar aqui, né? E a influência descer para cá, meu resultado é muito diferente de deformação. Ou seja, o tanto que eu posso torcer e esticar uma estrutura, né? Ficou muito diferente, porque eu pude mudar para essa mira o meu ponto de pivô, tá? Cada uma das origens pode me dar uma coordenada de transformação. Então isso é interessante quando você tem, por exemplo,
extremos de seleção, significa que esse extremo vai mandar influência para cá e esse extremo vai mandar influência para cá. Então, olha que interessante que é a torção desse modelo com proportional editing a partir dessa seleção de múltiplos pontos, ou seja, cada ponto virou uma âncora individual. Vamos fazer com 4 só pela diversão. Então, você pode realmente transformar demais a estrutura, né, por causa dessa combinação de pivôs, né? Ou seja, cada um desses pontos selecionados agora está agindo como um pivô e eles estão sendo somados à minha ação do proportional edit. Lembra, o tempo todo que eu estou falando dessas coordenadas, eu estou com isso aqui ligado. Elas funcionam independente disso, né? Ou seja, se eu desligar o meu proportional editing, isso continua existindo como possibilidade de transformação, né? Ou seja, se eu usar, né, continua como possibilidade de transformação, mas com proportional editing eles emanam essa transformação, né, ao redor deles, né? Então, se eu ligar aqui, ó, eles emanam essa transformação ao redor da seleção. Então, esse é o método, né? Eu fui falando na ordem aqui, né? Então, primeiro foi o bounding box, o 3D cursor. Esse é as origens individuais. O padrão do Blender é o ponto médio, tá? Esse é o padrão do Blender. Quando você abre o Blender de fábrica e está usando ele, o padrão dele é o ponto médio. O ponto médio, ele é o meio do caminho entre esses objetos aqui. Então, provavelmente minha transformação vai estar por aqui, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar 4 vértices só, que eu prefiro com vértices. Ou seja, o ponto médio entre esses vértices aqui, ó, ele vai acontecer provavelmente em algum lugar aqui nesse centro, né? E esse é o padrão de pivô de transformação no Blender, né? E a gente tem também o elemento ativo. O elemento ativo é o último elemento da seleção, tá? Então, se eu estiver selecionando faces, por exemplo, a última face que eu selecionar sempre vai ter o quê? Um contorno branco, né? Então, essa é a minha última face selecionada. Ela vai ser a face ativa ou elemento ativo, tá? Então, se eu rotacionar aqui, eu estou rotacionando a partir dela. Se a minha seleção fosse invertida, né? Ou seja, se minha seleção fosse nessa direção, agora essa é a última face. Então, dá para ver que ele está seguindo esse elemento branco aqui. O mesmo vale para edge, tá? O último edge que você selecionar, ele vai ficar branco, né? E a minha transformação vai acontecer a partir dele, né? Ele que vai mandar na minha transformação. E mesma coisa com o vértice. O último vértice que você selecionar, ele vai ficar branco, né? E aí, se a minha transformação é por elemento ativo é exatamente esse elemento que aparece com a cor branca, tá? O mesmo vale no modo objeto, tá? Ou seja, é a mesma lógica no modo objeto, né? Então, se eu tiver uma série de objetos distribuídos em cena, né? Vamos pegar aqui e fazer um tantão, né? Se eu selecionar esses dois objetos aqui, ó, eu vou ter um objeto ativo também. A diferença é que no modo objeto ele aparece com laranja mais claro e ele também aparece com um nome destacado aqui e também destacado pela opção aqui. Se eu fizer uma transformação aqui, ó, ele vai ser a partir desse elemento. E se eu ligar o Proportional Edit, a mesma coisa. Ou seja, ele vai considerar a coordenada do meu último objeto selecionado, né? Então, observa que as mesmas coordenadas que eu usei no modo objeto, elas também funcionam no modo edit, né? Ou seja, você tem as opções de transformação de pivô e de adição proporcional nas duas situações, né? Aqui no caso, no modo objeto, a gente não tem a opção do conectado, tá? Ou seja, ele está alterando os objetos em cena,
né? Então, o jeito para a gente não afetar objetos aqui seria esconder eles, né? O que está escondido não sofre alteração, né? O Blender ele protege as coisas que estão escondidas. Então, se você não quiser alterar um dos objetos, é só você esconder ele, que ele fica protegido de transformação, né? Ou seja, desligando o olhinho aqui, você, ou dando hide, você protege um objeto dessa transformação, né? Então, isso é uma forma interessante de proteger, uma vez que a gente não tem a opção conectado aqui. Mas no modo Edit, a gente tem, e é bem útil para a gente, que a gente possa... deixa eu voltar aqui para o Bounding Box, né? E Bounding Box não, para o Medium Point. E vamos voltar para o modo Edit, né? Aonde eu consigo fazer essa alteração apenas pelos vértices conectados, né? Ou seja, se eu tiver dois objetos aqui, tiver a seleção só em um, independente dessa configuração aqui, tá? Ele vai atuar realmente só no que tiver conectado. Deixa eu reduzir a influência aqui, né? Então ele vai atuar só nas peças ligadas e conectadas. Isso ajuda demais a gente fazer uma modelagem orgânica, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte: essa ferramenta de Proportional Editing, ela é extremamente útil para modelagem orgânica. Não que você não possa fazer, por exemplo, um domo de um prédio usando isso, ou fazer um elemento arquitetônico a partir disso. Claro que pode, né? Ou seja, se eu vier aqui adicionando um plano, né? Um cubo, né? Vou adicionar um cubo. E esse cubo tiver uma série de cortes ao redor dele, né? Eu consigo usar essa edição proporcional aqui, ó, para fazer o topo desse objeto ter a curvatura que eu quero. Ou seja, eu consigo ter um controle dessa curvatura aqui, né? Uma outra coisa que vocês vão perceber sobre a edição proporcional é que ela acontece em várias ferramentas, tá? O Loop Cut, inclusive, é uma delas. Se a gente olhar aqui o Loop Cut, ele tem número de cortes, ele tem um controle de suavidade que vai fazer exatamente o que a proporção ou a edição proporcional faz. Ele vai ter as mesmas linhas de curva aqui e o fator de transformação dele. Então, em vários das nossas ferramentas, a gente vai encontrar essa relação de edição proporcional. Ou seja, a edição proporcional está aqui no Fall-Off, no Loop Cut, né? Então, é um lugar que você encontra essa mesma relação de cálculo aqui, né? Onde você pode, de novo, ativar essa suavização, né? E controlar como que você quer a transformação. O problema dessa relação aqui é qual? Ele não me dá controle de coordenada do mesmo jeito que o Proportional Editing. Então, o Proportional Editing, às vezes, ele é mais preciso, né? Aqui, ele está dando smooth para todos os lados, ó. Ou seja, ele não tem limites, né? Ele não tem limites. A mesma coisa vai acontecer com o Subdivide, né? O Subdivide, ele suaviza meu modelo para todos os lados. Ele não tem uma relação de limite. E quando a gente pega o Proportional Editing, né? A partir do momento que ele está ligado, ele já tem esse limite esférico aqui, ó, essa rodinha, que permite que eu faça o arredondamento só em um lado e também só em uma direção. Depois de usar o Proportional Editing em um objeto, você pode editar ele também, ó. Então, toda ação que você faz com o Proportional Editing ligado, né, você tem acesso a ela aqui, né? Então, vamos pegar, eu vou desligar isso aqui, ó. Vou desligar esse Fall-Off. Vou puxar, vou mover isso aqui em Z, né? E aqui, ó, tá vendo? Eu movi meu objeto sem o Proportional Editing e aí eu encontro ele aqui de novo, ó, na caixa de operações. Se eu ligar ele aqui, ó, ele vai me dar qual que é a orientação dele, ou seja, a orientação seria
essas coordenadas daqui, né? Se é só o conectado ou se é projetado, né? Qual que é a intensidade desse proporcional? Qual que é o cálculo dele, né? E eu tenho, inclusive, o tanto que eu mexi em Z, né? O tanto que eu desloquei em Z está aqui, ó. Então, eu consigo fazer uma edição proporcional mesmo se o proporcional estiver desligado aqui. Eu consigo, na última operação que eu fiz, eu posso encontrar nas operações de transformação, né? Eu vou agora fazer com o rotate, né? Então, eu vou pegar aqui, pegar o median point, pegar o rotate aqui, ó, em Z. E a gente vai encontrar aqui, ó, rotate com proporcional. Aqui o eixo está indicado e o ângulo também, ó. A intensidade do meu proporcional. Então eu posso torcer o meu modelo, mesmo que eu tenha esquecido de usar a edição proporcional. Eu vou encontrar isso aqui, tá? Só para ressaltar, a gente vai fazer também com escala, né? Então eu vou fazer a mesma coisa com scale. Então eu vou dar uma escala aqui qualquer e vou ligar o proporcional edit. E vou controlar aqui qual que é a relação de transformação desse objeto. Então, ou seja, eu tenho o proporcional edit, ele não está restrito a esse botão, né? E também eu quero lembrar que uma vez que você usa uma das operações com isso aqui ligado, né? Ou seja, se eu fiz uma operação com isso aqui ligado, ele vai me dar esses controles já ativos. Ou seja, a diferença aqui, ó, é se eu vou fazer o meu grab com o proporcional ligado ou não, né? Ou seja, se isso está ligado ou não. E a diferença no meu operador é exatamente essa. Se eu fizer com esse botão ligado, ele já vai aparecer marcado aqui, né? Ele já vai aparecer marcado aqui. E aí eu posso fazer ajustes adicionais. Obviamente que é bem mais interessante quando você tem esse controle todo enquanto está modelando, né? O tanto que você consegue gerenciar a sua deformação, né? Porque você está vendo ela enquanto executa ela, é muito mais prático, né? Então, compensa de verdade, né? Tipo, coordenar essa transformação, né? Para já fazer ela enquanto está atuando, tá? Então, esse foi o Proportional Editing, que é uma ferramenta muito útil para a gente fazer deformações. Também, junto com o Proportional Editing, a gente falou um pouco sobre as coordenadas de pivô. Lembrando que as coordenadas de pivô, elas não estão restritas a, né, tipo, ao uso do Proportional Editing. Elas vão estar, mesmo que você não tenha nada ligado, elas vão continuar aqui ativas e elas podem ser usadas em outras coisas, né? Já que a gente tem tempo e a nossa aula está rendendo, eu também posso aproveitar para falar um pouco sobre as coordenadas, né? Porque isso, de novo, esse conjunto inteiro aqui, ó, esse conjunto inteiro aqui, ele afeta como que meu movimento de transformação se comporta, né? Então, eu estou usando Proportional Editing, também o jeito que eu estou pedindo que as coordenadas de transformação comportem pode ser útil. Por exemplo, eu estou usando a coordenada global. Então, se eu dou uma escala aqui e eu peço para essa escala ser em x, né? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o x do mundo, né? Ou seja, ele vai pegar esse x do meu mundo e ele vai fazer com que a minha restrição de transformação seja em relação ao x do mundo, né? Para isso ficar um pouco mais fácil da gente ver, eu vou pedir as setinhas de transformação para ficarem visíveis, né? Ou seja, eu vou pedir para ele mostrar a coordenada aqui. E aqui dá para ver que a minha setinha de transformação ela está alinhada com o mundo, né? Ou seja, o x do meu mundo e o x da minha setinha estão na mesma direção. E é isso que essa coordenada está falando para mim. Fala qual que é o eixo principal de transformação que eu tenho aqui. E o eixo principal de transformação que eu tenho por padrão é a coordenada do espaço 3D do mundo do Blender, né? O que a gente chama de
global. Além disso, eu vou ter uma que é a local. A local, ela pode depender da seleção que você tem. Então, a gente não vai ver isso dentro do modo edit, mas a gente vai ver isso, na verdade, a gente vai ver isso no modo objeto, vai ser um pouco mais fácil para a gente ver isso no modo objeto, né? Ou seja, o meu objeto ele tem coordenadas que são dele. Vamos ver a diferença aqui, ó. Se eu rotacionar esse objeto aqui, ó, e estiver usando a coordenada global, a minha setinha de transformação, ou seja, o meu controle de coordenadas de transformação continua respeitando o quê? O mundo. Ou seja, meu x continua alinhado com o grid, meu y continua alinhado com o grid e o meu z continua alinhado com o meu grid. Mas se eu falar que as coordenadas são locais, ele vai levar em conta as coordenadas do objeto. Ou seja, minha setinha agora está alinhado com esses valores. Então, esse é o z do objeto, esse é o x do objeto e esse é o y do objeto. Então, isso é, como a Marielle bem falou, isso é muito útil. Às vezes você quer realmente deslizar um objeto sobre o outro. Então, você quer que a base dele vá deslizando sobre outro objeto e não sobre o mundo, né? Isso é a coordenada global. Aí você, pô, mas você, lá no modo edit, Daniel, vamos lá no modo edit. No modo edit, você continua vendo a setinha relativa à origem, exato. Ou seja, a coordenada local, ela está diretamente relacionada à origem do objeto. Então, é a origem do objeto que está definindo a posição da minha seta de transformação. E não só, tá? Quando eu apertar para ele alinhar aqui em X, ele vai falar, não, então você quer alinhar em X do meu objeto, né? Então, se eu falar assim, move o objeto em Z, ele não vai ser o Z ele não vai ser o Z do mundo, vai ser o Z da origem, tá? Então, agora, as minhas coordenadas, inclusive no atalho, né? Inclusive se eu der o atalho, vão estar relacionadas ao local, né? Se eu pedir normal, normal já não tem como eu ver a normal tão bem no modo objeto. A normal, ela depende do quê? Ela depende da normal do vértice ou da normal da face. Então, se eu selecionar uma face, agora a minha seta está alinhada com a face selecionada. Se eu selecionar essa face aqui, ó, ela vai estar alinhada a essa face. Isso também é muito útil para transformação. Você saber que você está movendo a sua seleção de acordo com a normal da face selecionada. Ó. Então, isso leva em conta o quê? Isso leva em conta, a gente vai ligar aqui, ó, as direções das normais que a gente tem em cena, né? Então, se eu selecionar um vértice, né, ele vai pegar a normal desse vértice. Se eu selecionar um edge, ele vai pegar a normal desse edge. Então, aqui, ó, é a normal da seleção. Então, ele vai a partir da normal da minha seleção. Se a gente for no modo objeto, né, a gente não vai ver tão bem, porque a gente não sabe que normal que é essa que está selecionada, né? Então, aqui a gente não vai ter tanta utilidade para a gente, porque a gente não está vendo exatamente o que está acontecendo. Mas vamos voltar aqui para o modo edit, onde fica mais fácil de ver realmente qualquer relação de normal, né? Ou seja, se eu pegar a face inteira, a minha normal é essa setinha azul, né? Essa beiradinha azul. Então, aqui ó, dá para ver que isso é sempre o Z, tá? Essa seta azul é sempre o Z e vai estar sempre alinhado. Minha seta vai estar sempre alinhado com essa normal. No caso do vértice, eu não sei se vocês conseguem ver aí, eu estou dando um zoom. Mas no caso do vértice é também azul, né? Então a gente vai ter a normal do vértice aqui, né? E a normal da aresta, ou seja, essa aresta aqui, ó, a normal dela vai estar associada a isso aqui, né? Então, essa aqui é a normal dessa aresta, isso aqui é a normal dessa aresta aqui, né? Então, cada aresta tem uma normal ligada a esse vértice. Lembrando que as conexões de arestas, elas são em duas direções. Então, eu vou ter
elas indicadas nos dois vértices aqui. Tá? Então esse rosinha é a normal do edge. Então, a gente tem o controle de coordenada por normal. Tá? Mesma coisa se eu apertar grab em Z, o Z é o Z da normal. Eu tenho o gimbal. O gimbal é a própria seta, né? Então, matematicamente vai ser mais difícil explicar o gimbal. Porque a própria seta é o gimbal. Tipo, essa seta é o gimbal. Então ela tem as coordenadas dela, né? Ela possui coordenadas próprias, tá? É tão raro, eu não lembro de ter usado isso na vida, para ser bem honesto. Mas leva em conta a minha própria setinha, né? Como, né, o resultado da minha seta como controle de coordenada, tá? Eu tenho o view. O view é meu ângulo de visão, então vocês vão ver que não importa como que eu giro o meu objeto. Ele está pegando o quê? Ele está pegando o X da tela, o Y da tela. Então, o meu X da tela está sempre aqui, né? O meu Y da tela está sempre aqui. E o Z da tela é sempre em profundidade, né? Então, se eu pegar aqui em Z, eu não vou ver o que eu estou fazendo porque eu estou na visão ortográfica. Mas se eu fizer isso aqui, ó, e apertar Grab em Z, eu vou estar levando para longe da minha visão ou para perto da minha visão. E aqui, mesma coisa, eu estou levando para o lado da minha visão e para frente da minha visão. Tá? Então, você é usar a sua própria tela como referência. Quando a gente está fazendo 2D no Blender, isso é extremamente útil, né? Porque você tem certeza que você não está deslocando o objeto em profundidade, né? Então, se você está precisando fazer uma animação 2D, né, que é uma das coisas que o Blender faz, né, desenho animado, você pode realmente travar o seu trabalho no ângulo que você está enxergando a sua animação. Então, não corre risco de você desenhar torto. É interessante para isso. E a gente tem o cursor, né? O meu cursor, ele tem os controles dele aqui, né? Então, meu cursor, ele tem posição, né? Então, ele tem uma posição e ele tem também valor de rotação. Então, eu posso girar meu cursor. Ou seja, eu posso determinar um ângulo para ele, né? E aí, não importa a minha seleção, porque ele vai estar seguindo o ângulo que eu defini. Então, se eu precisar de uma precisão específica de ângulo, por exemplo, para mover esse objeto aqui, ó, isso aqui vai estar sempre a 45 graus, né? Ou seja, isso vai ser uma diagonal de 45 graus, porque meu cursor está orientado nesse valor, né? Então, eu posso coordenar essa transformação pelo cursor, né? O que é também útil às vezes. Lembrando, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, observa que todas essas modificações que eu fiz estão sendo respeitadas pelo Proportional Editing, ou seja, esses elementos aqui todos, eles trabalham em conjunção, tá? Todos esses elementos, eles trabalham em conjunção. Tá? O último elemento que a gente vai ter aqui, ó, nessa lista de configurações que eu estou mexendo aqui, é o imã, o snap. Né? O snap ele é um sistema de atração. Então eu vou adicionar aqui um macaco. Eu vou voltar isso aqui para minha transformação original, tá, gente? Eu quero resetar um pouquinho a coisa aqui. E eu vou adicionar um cubo aqui também, né? E eu quero mostrar que a gente tem também a atração, né? A atração ela pode variar entre esses valores aqui. O primeiro valor de atração que a gente tem é o incremental. O incremental ele é um valor arredondado. Então, se eu mover meu objeto com esse ímã ligado aqui, ele vai mover de 1 em 1 metro, né? Se eu aproximar isso aqui no meu
na minha cena, né? T- Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu preciso tirar a perspectiva. Né? Vocês vão ver que tem é, é, a gente tem essa divisão também por dentro, né? Essa divisão por dentro, que se você estiver no modo ortográfico e estiver movendo no modo ortográfico, você pode mover numa distância de 0,1, né? Ou seja, aqui está arredondando o valor para 0,1, que é exatamente a divisão que a gente tem aqui. Ou seja, eu tenho um valor de 1,0 de medida, né? E um valor de 0,1 de subdivisão, né? Então, quando a gente está muito afastado, eu não consigo ver essa segunda grade. Então, ele vai puxar o quê? Ele vai puxar de 1 em 1, né? Se eu aproximar, ele começa a ver essa grade, ele vai associar a isso aqui. Se eu aproximar mais ainda, ele vai reconhecer que você está lidando com uma subdivisão maior. Então, o incremental, ele é um valor arredondado, tá? Ele é um valor arredondado que depende da sua proximidade do objeto para fazer essa aderência, né? Ou seja, para ir grudando. Só que o incremental, ele não é necessariamente grudar no grid, tá? Ou seja, isso não é grudar no grid. O incremental, por padrão, ele é arredondar valor. Então, se a gente pegar aqui, eu vou colocar 0,12 aqui, só para mostrar que que ele não está certinho no grid, né? Ou seja, ele não está certinho no grid. E se eu mover aqui para o lado, ele vai mover 0,1, ou seja, ele vai continuar o quê? Com esse gap de distância aqui, ó. Ou seja, ele não está grudando o meu objeto no grid. Ele está movendo o quê? O incremental está movendo 0,1 para o lado. Mas, né, lembrando que a gente ainda pode usar ele para escala também, né? Tipo assim, pode usar ele para outros valores, mas eu vou concentrar aqui no movimento por enquanto. Tá? Se a gente vier aqui em Absolute Grid Snap, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai considerar o meu grid para fazer essa cola. Aí você fala assim, ah, mas não grudou aqui, né? Não grudou aqui por quê? Porque a gente está grudando pela origem. Então vamos lá, deixa eu desligar a setinha. Eu realmente não gosto da setinha. Então, e vamos colocar um wireframe. Aqui, ó, quem é que é o centro da minha seleção, né? O centro da minha seleção é a origem. Então ele está grudando pela origem, tá? Então, para que a gente faça essa coisa grudar, por exemplo, no grid, sendo que eu não tenho, meu cubo ele é menor do que o tamanho, né? Olha só, meu cubo ele não é certinho. Eu posso fazer o quê? Eu posso usar esse snap, né? Eu posso usar esse snap aqui, ó, de grid absoluto no modo edit. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai grudar absolutamente no grid, né, os meus vértices. Ou seja, a mesma função que eu tenho de aderência do modo objeto, que vai atuar na origem, eu tenho no modo edit atuando nos vértices, edges e faces. Né? Então, eu posso ajustar o tamanho do meu cubo de acordo com o meu grid. Aqui eu estou usando o wireframe antes de poder fazer a seleção de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazer o ajuste dele de acordo com as linhas do grid, né? Ou seja, são as linhas do grid que vão me guiar. Lembrando que o zoom, que você estiver usando, vai definir. Deixa eu desligar o proporcional editing porque ele está puxando todo mundo aqui. Então, ou seja, o meu zoom define em qual grid que eu tenho acesso, tá? Então aqui, ó, é o meu zoom que vai definir qual que é o espaço de grid que eu tenho acesso, tá? Lembrando que a gente está usando as medidas de metro, né? Então, se vocês lembrarem que vocês estão usando... Deixa eu voltar aqui para o centro.
Deixa eu colocar o cubo aqui, né? Quando a gente adiciona um cubo aqui, ele tem 2 metros por 2 metros, tá? E esses metros a gente pode enxergar aqui, ó. Ou seja, cada uma dessas medidas aqui é 1 metro. Cada uma dessas aqui vai ser 10 centímetros. Por quê? Porque na minha cena, em unidades, eu estou usando a unidade metro, né? Então, ele fala, cada medida dessa aqui é 1 metro. Se eu falar que é 2, eu mudo o grid, tá vendo? Meu grid mudou agora, né? Então eu posso definir a escala. Não é muito útil a gente fazer isso, porque a gente está exportando os modelos para Unity, e muita matemática aqui pode atrapalhar em vez de ajudar, porque já é uma medida muito, muito certa, né? A gente que usa o sistema métrico está feliz da vida, né? E a gente tá, graças a Deus, não está usando medida imperial, né? Porque aí a vida fica muito louca. Vira ounces, pounds, vira libra, légua, pé, né? Então vamos agradecer que a gente está no sistema métrico, que é um pouco mais simples de trabalhar, tá? Observa que aqui eu estou afetando apenas o movimento, tá vendo? Ou seja, eu estou no incremental com o grid absoluto afetando apenas o movimento. Mas eu posso falar que ele afeta a rotação, e aí ele vai dar esse snap de 5 graus por 5 graus, né? E eu também posso falar que ele afeta a escala. E aí quando eu der o scale, ele vai dar a escala de 0.1 por 0.1. Tá? Então, para que o imã, né, o snap, afete rotação e escala, você tem que ativar aqui, senão você vai realmente sentir que não está fazendo. Você vai rotacionar e falar, mas minha rotação está livre, o imã está ligado. Né? Então lembra que você tem que ativar aqui. Tá? Então, essa é a primeira forma de grudar um objeto, né? Ou seja, por valores incrementais puros, ou seja, arredondar o valor por si só, né? Então ele vai mover mais 0.1 ou mais 1 metro, né? Ou você pode fazer grudando pelo grid, né? Falar assim, não, então ele vai buscar a medida de grid mais próxima dele, tá? A gente tem também o alinhamento por vértice, né? Então isso aqui é a tentativa, né, de alinhar o meu objeto, grudar ele no vértice mais próximo. Então, o que está sendo dito aqui é que eu estou alinhando o vértice do meu objeto com o vértice mais próximo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai procurar o vértice mais próximo da minha seleção aqui do mouse, né, para grudar no objeto atrás. Então, ele está grudando aqui na Suzane, né, o vértice mais próximo que ele encontrou aqui, ó. Então, qual que é o vértice mais próximo aqui nesse espaço? É esse aqui. Então, aonde que está meu cursor, né? Onde é que está minha setinha de movimento? Né? Ela está aqui. Então, qual que é o vértice mais próximo que eu estou encontrando aqui? Então, esse é um controle para grudar. Isso funciona também no modo edit, tá? Então, a gente não precisa... Deixa eu entrar aqui e colocar o... Deixa eu pegar isso aqui rapidinho. Deixa eu colocar isso aqui no meio da Suzane, entrar no modo edit. E aqui eu vou fazer no modo edit, vou usar o mesmo imã de vértice mais próximo, tá? E ele vai procurar qual que é o vértice mais próximo que ele está encontrando aqui no meu espaço para grudar, tá vendo? Então, se eu mover meu mouse, ele vai falar assim, não, quais são os vértices que estão mais próximos de mim para poder fazer essa aderência? Tá? Eu também posso pedir, dentro de vértice, o centro da minha seleção, né? Ou seja, ele vai pegar e ele está levando em conta o centro da minha seleção, então ele está pegando todos os vértices. E qual que é o centro desses vértices selecionados? Então, o centro dos vértices selecionados está grudando num vértice da Suzane. Então, quem está oferecendo os vértices de aderência é a Suzane. É ela que está oferecendo o vértice de aderência. O que o meu modelo está oferecendo aqui, ó, é o centro da seleção. Né? Aqui eu posso pedir também o ponto médio da seleção, tá? O ponto médio e o centro é a mesma lógica de bounding box, ou seja,
se você tem o centro no bounding box, né? Então, se você pensar que você tem 3 vértices selecionados, né? O centro deles vai ser relativo à área total que eles ocupam, e o ponto médio vai ser relativo às coordenadas que eles emanam, tá? Então, a diferença de center para mediano é essa aqui. É a mesma diferença de bounding box para mediano. Tá? E eu posso fazer, para minha vida ficar um pouco mais fácil aqui, na hora de grudar, eu posso pedir o quê? O vértice ativo. Isso quer dizer que o meu vértice branquinho é que está comandando o snap da minha seleção. Então eu posso falar, não, eu quero esse vértice encaixando aqui, que é provavelmente o mais útil que a gente tem na seleção de vértices. Você falar, eu quero esse vértice ativo grudando nesse vértice específico do modelo, né? E aí a aderência fica bem precisa, tá? Você ainda tem a opção de desconsiderar a direção do normal, ou seja, só a normal que está virada para você que vai fazer conta, tá? Eu acho que eu não tenho uma situação de normal invertida aqui para isso acontecer, mas quando você tem modelo que tem normal virada para um lado e normal virada para o outro, ele vai considerar só as que estão viradas para você, ou seja, ele vai desconsiderar essas que estão viradas para lá, né? Então, backface scanning, ele não considera a face como toda, mas só a direção da normal. Eu posso grudar um vértice do modo edit, né? Eu posso grudar um vértice do meu modelo no meu próprio modelo aqui, ó. Ou seja, eu posso fazer uma aderência dos vértices dentro do meu próprio modelo. Mas às vezes isso pode ser um problema. Ou seja, às vezes em vez de querer grudar no meu modelo, eu quero garantir que não gruda no meu modelo. Ou seja, eu posso falar que ele não projeta nele mesmo. Ou seja, ele não vai grudar aqui, ó. Ele não vai achar vértice para grudar aqui, só no que está fora dele. Então, esse é um jeito de proteger, às vezes, o encaixe de não sair grudando no que você está modelando, né? Ou seja, você quer grudar, às vezes, o objeto num cenário, mas você não quer que ele grude nele mesmo, né? Então, a gente tem essa opção aqui. E a gente tem como alinhar a rotação ao alvo, né? Então, eu posso pedir para ele alinhar a rotação. Aí ele vai levar em conta o que é o normal do vértice. Então, o normal do vértice vai falar para mim, né, para que lado que ele está girando. Então, eu posso alinhar a rotação de acordo com esse espaço aqui. Deixa eu apagar esse cubo aqui. Vamos ficar só com esse cara aqui. E vamos mudar de coordenada, né? A gente tem a mesma lógica com edge, né? Ou seja, eu não liguei o imã. Ou seja, ele vai grudar no edge. Então observa que o meu vértice aqui, ó, ele está grudando no edge. Lembra que eu estou usando o quê? Eu estou usando um elemento ativo, né? Então o meu elemento ativo é o vértice. Se eu quisesse que fosse a face, por exemplo, né? Aqui a minha face está deslizando no espaço. Ou se eu quiser que seja o edge, né? Meu edge está deslizando sobre essa superfície, né? Ou seja, ele está deslizando sobre isso, né? Aí eu posso alterar, dependendo do tipo de coordenada que você está fazendo, né? Você pode mudar a sua relação de seleção, né, com a sua relação de centro, né? Ou seja, o que você está considerando como centro, o que você está considerando como centro, o que você está considerando como centro de aderência, tá? Então, eu vou voltar aqui para minha seleção de vértices, porque fica mais fácil para vocês verem, tá? Ou seja, na hora que eu seleciono um vértice aqui, ó, e ele é o vértice ativo, né? Fica fácil de ver tipo, que ele está grudando aqui, né? Que o vértice está deslizando no edge certinho, ó. Tá? Quando a gente liga o edge, a gente tem as mesmas opções, né, de alinhar a rotação ou não, né?
Então, se eu não alinhar a rotação, meu objeto ele vai continuar com o mesmo ângulo. Então, é bom lembrar disso, né? Deixa eu tirar esse cubo e adicionar um cubo novo aqui só para vocês verem, tipo assim, se eu não pedir para alinhar a rotação, né? Eu vou estar só deslizando ele no edge mesmo, ó. Ele está grudando no edge e deslizando no edge. Né? Então, e também tenho o que ele afeta como espaço para grudar. Eu tenho a face, ou seja, em vez de considerar o edge, eu posso considerar a face como um todo. Então, pode não parecer, mas não importa o que eu estou mexendo aqui, esse vértice está grudando na superfície de uma face. Então, ele está achando a superfície da face e ele está grudando na superfície dessa face. Né? Ele está colando na superfície. De novo, eu não estou mexendo demais na seleção, vocês vão entender que as modificações todas possíveis de falar que uma face gruda na outra face, alinhando a rotação ao alvo, às vezes vai ser o que você precisa para poder encaixar uma peça na outra, né? Então, de novo, isso eu vou considerar que vocês estão entendendo que a configuração de encaixe, ela depende da sua necessidade, né? Então, de novo, eu consegui ajustar isso aqui por causa da mudança de configuração, tá? Por causa da mudança de configuração. A gente vai ver que também tem as mesmas opções no face. Se eu for para volume, volume é massa, né? Ou seja, na verdade, se eu falar que a coisa gruda na outra a partir do volume, ele vai tentar achar o centro de massa dessa parte aqui, ó. Ou seja, ele vai falar assim, ah, tá, você quer alinhar com a orelha, né? Você quer alinhar no centro da orelha aqui, ó. Então, você quer o quê? O centro da massa dele. Então, quando a gente faz isso, a gente está alinhando relativo ao volume, né? Ou seja, ele vai pegar o volume do espaço que eu estou levando meu modelo e vai tentar encaixar isso. Isso aqui é muito útil. Quando a gente fazer rig, a gente vai ver que é muito útil para fazer encaixe de bone, né? Quando você tem um personagem e você quer construir o osso dentro do personagem, você quer que esse osso fique dentro do volume do seu modelo. Então é bem útil para a gente poder fazer a relação desse relevo. Tá? Aqui mudou uma opção para ele considerar ou não o objeto como um todo. Né? Então, se ele vai considerar a totalidade do objeto ou só, né, o trecho que a gente está apontando. Né? Então, ele tem uma opção diferenciada, mas, né, ou seja, aonde aqui tem a opção de projetar elementos individuais na face. Eu não falei sobre projetar os elementos individuais. Deixa eu falar sobre projetar os elementos individuais. Projetar os elementos individuais significa que cada vértice vai ser considerado na hora de fazer o alinhamento. Então, ele está alinhando com a face, mas aqui, ó, só para a gente ver aqui, ó, no alinhamento face, se eu vier aqui, ó, ele vai alinhar esse vértice aqui, os outros vão saltar, né? Ou seja, os outros vértices aqui eles vão ficar deslocados. Mas se eu falar que é para ele projetar os elementos individuais, cada vértice vai ser tratado como um elemento. Então ele vai grudar todos os vértices na superfície. Cada vértice vai encaixar certinho na superfície. Então, isso é o que a gente chama de projetar elementos individuais. E isso, em volume, vira Snap Pure Object, né? Ou seja, que é considerar o todo do objeto quando a gente for encontrar o volume. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Cadê meu cubo? Deixa eu pegar esse vértice aqui. E a gente ainda vai ter as opções de centro do edge. O centro do edge
ele vai encontrar metade do caminho do edge, ou seja, ele vai colar na metade do meu edge mesmo, ó. Então não tem como eu deslizar mais. Ele está colando na metade do meu edge. Tá? E ele também vai ter a opção perpendicular do edge, né? Então, deixa eu ver se eu consigo achar um edge aqui para grudar. Então, ele está grudando na perpendicular do edge, tá vendo? Ele não está pegando no espaço do centro, mas no espaço da perpendicular do edge. Né? Então, dá para ver que ele está fazendo uma torção de 90 graus aqui, ó. Então, aqui, ó, a indicação da perpendicular, de onde é que ela está vindo, né? Para onde é que está encaixando no modelo. Então, ele mostra pontilhado de onde que essa perpendicular existe. Então, isso pode ajudar. E isso funciona com proportional editing também. Isso funciona com proportional editing também. Vamos fazer um incremental. Pois é, aqui, ó, o meu scale ele não está ativo, né? Mas se eu ligar, ó, vocês vão ver que ele está indo de passo a passo, ó. Então isso também é afetado pelo proportional editing se a gente estiver usando, tá? E olha que beleza, olha que beleza. Com isso, gente, a gente quitou essa parte do cabeçalho do Blender. Olha que beleza. Tá? Então, a gente cobriu aqui as coordenadas de transformação, os pivôs, né? Onde que eu posso posicionar meu pivô, o snap e o proportional editing. E aí, eu espero que vocês façam uso disso no decorrer do semestre para alguma coisa. Mas aí eu vou encerrar essa gravação de aula por aqui, tá? E vou disponibilizar ela no YouTube para vocês em breve. Se você estiver vendo isso no YouTube, você já está vendo no YouTube, haha. Dá uma olhada que tem um playlist de aulas associadas a esse aqui. Então, tenta ver as aulas dentro do playlist de criação de assets 1 para fazer mais sentido. Né? Quando eu falo, a gente viu essa parte do Blender, significa que as outras partes a gente viu em outros vídeos. Tá? E aí eu vou deixar já um obrigado para os alunos que assistiram comigo aqui. E a gente tem mais um horário, quem está ao vivo comigo aqui, lembra que tem mais um horário comigo, que não é para sumir, desaparecer e correr fim de semana, não.